Olá, sou a Cláudia Fabiana de Jesus, formação em Psicologia e Psicanálise Lacaniana. Escolher ser pai, escolher ser mãe. Um tema fundamental e importante para reflexão e discussão, né, no sentido da importância desse tema. Né? Escolher ser pai e mãe requer um compromisso, requer um desejo, né, diante, né, da busca da criação, do desenvolvimento de uma criança ou do ser humano. Né? É algo fundamental para a gente poder refletir e pensar, né, o quanto isso precisa de alguma forma ser mais discutido. Né? Esse desejo, né, de ser pai e mãe, de ser um cuidador, requer um compromisso, requer um desejo de estar nessa função. Né? E o quanto isso, no meu ponto de vista, é algo que não é tão discutido assim. Né? É algo que as pessoas vão, de alguma forma, né, reproduzindo, fazendo na sua vida, os papéis sociais, mas o grau da importância de repensar, né? Por que eu quero ser pai, por que eu quero ser mãe? Não só no sentido social, das cobranças, mas de poder repensar a sua relação com cuidar, né, de alguém, né, na sua mais forma de expressão maior da expressão do amor. Né? Me parece que essa questão de ser pai e mãe, em muitos casos, é algo tão... Parece que já faz parte aí do papel social e as pessoas reproduzem isso sem pensar na singularidade, né? Eu quero ser mãe, eu quero ser pai, eu quero ser um cuidador. Por quê? Né? Acho fundamental pensar nisso porque o que a gente também observa é o quanto isso interfere, né, no desenvolvimento de uma criança, de um ser humano, né, essa questão de ser planejado, se não foi planejado, depois ser desejado, né, a importância de uma criança ser desejada pelo outro, né, a importância desse pai ou dessa mãe ou desse cuidador desejar estar na função de cuidar de alguém, né, no seu desenvolvimento, na criação. Então é algo, não é qualquer coisa, né? O que a gente observa é essa questão até de uma certa banalidade, no sentido de que não se para pensar nisso, né? Eu posso ter alguém, de repente, ou por exemplo, que de alguma forma, né, fez parte aí ser pai e mãe, né, teve filho e tal, mas de alguma forma emocionalmente não teve, né? E o quanto esses filhos trazem pra gente, né, essas sequelas, esses buracos, né? Em psicanálise lacaniana dizemos que até os filhos mesmo, né, geneticamente, os filhos, né, até os filhos planejados, às vezes eles têm que ser adotados, né? Porque adotados nesse sentido de que realmente eu estou nessa função do desenvolvimento de um ser humano e eu adoto esse sujeito, essa criança, né, na complexidade que isso é, mas eu adoto de verdade, né? Então, tem filhos que estão aí, mas eles são abortados emocionalmente, eles não foram incluídos, né, numa relação de amor. Muitos filhos estão no lugar de ser objetos, né, de consumo, objetos de poder em relação ao outro, né? Que lugar que um filho ocupa, né, nessa relação entre mãe e pai. Então é algo muito importante para se pensar, né? É um tema também delicado, porque mexe, né, com o ser humano, com a sua história, com aquilo que você vivenciou e você às vezes não quer falar disso, mas é um convite assim, né, para poder refletir, né? Ser pai e ser mãe, né, precisa de alguma forma passar para essa escolha desse ser humano, né, nessa expressão maior do amor ao outro
e nessa condição, nessa função do que é ser pai e ser mãe para você. Que isso possa ser refletido não só no campo social ou da família, mas ser refletido no campo individual, na singularidade dessa pessoa que opta, né, que escolhe estar nessa função. É algo tão importante, mas que no cotidiano a gente não vê um espaço para poder discutir sobre essa função de ser pai e mãe. É algo fundamental porque isso interfere na vida desse sujeito, dessa criança, interfere na sua própria vida, né? E o quanto o desejo, as escolhas, né? O quanto isso envolve, né, muitas pessoas. Então, que haja, né, uma responsabilidade maior, né, no sentido dessa função, né, do que representa para você ser pai e ser mãe, né? Não só no seu aspecto narcisista, né, porque existe um ser além de você, mas é um tema fundamental, né? Que a pessoa possa repensar isso, né? Que possa olhar para o seu desejo singular, o que é seu, né? O que não é só da sociedade, o que não é só uma imposição, né, dos papéis sociais, mas que realmente, né, que se isso for de alguma forma uma escolha, né, que possa ser uma escolha com responsabilidade, né, e no exercício de uma expressão tão grandiosa que é cuidar de um ser humano, né? Mas que haja responsabilidade diante disso, porque não é algo assim, né, que possa ser depois eu vejo o que eu faço, né? Então, para ser pai, para ser mãe, precisa estar calcado no desejo, né, para exercer essa função, né? Não que isso no decorrer do tempo não se transforme, não é isso, mas que a gente possa olhar com uma certa, né, com um cuidado maior dessa função de ser pai e mãe, porque isso envolve um ser humano aí, né, no crescimento e um ser humano, né, na sociedade. Então, um convite para pensar o que significa ser pai e mãe para você.